Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gente gravar mais um capítulo da série RJFlix e o tema de hoje vai ser venda de ativos, né, venda de UPIs na recuperação judicial. A Lei 11.101 basicamente prevê duas formas de venda de ativos dentro da recuperação judicial. A primeira é por aprovação do plano de recuperação judicial, né, pelos credores. Então, existindo essa previsão no plano de venda de ativos, os credores autorizando por meio da aprovação do plano, então fica autorizada essa venda e ela deve, via de regra, ocorrer nos termos do artigo 142, ou seja, por algum meio competitivo, né? Normalmente leilão. E para que também o adquirente não tenha risco de sucessão. Então, para que o adquirente desse bem não tenha risco de sucessão, a venda tem que ser feita aí pelos termos do artigo 142 da Lei 11.101. E o outro formato, além de autorização no plano, é por autorização judicial. Então, o artigo 66 prevê que é possível realizar uma venda e onerar ativos por meio de autorização judicial, e aí os credores podem até se opor a esse pedido, né? Mas eles têm que formar 15% do valor dos créditos totais da recuperação judicial para poder fazer essa oposição. E se a oposição for feita, se ela tiver como escopo apenas o valor da venda, né, da venda do bem, então aí os credores que se interessaram já tem que também fazer uma caução no valor equivalente aí da venda, né? Então, para não correr risco de objeções desnecessárias e com intuito meramente protelatório. Também nessa venda judicial, por autorização judicial, ela também tem que ser feita nos termos do artigo 142, para possibilitar que o adquirente não venha a ter sua sucessão declarada, né? Ele não venha a suceder os débitos da recuperanda com relação àquele bem, tá? Então, sempre observar esse artigo 142 para que seja aplicável o artigo 60 da lei. Mais uma coisa, o artigo 66A, que é um artigo novo, né, que veio aqui com a reforma de 2020, ele prevê que a venda de bens realizada por autorização judicial, observado lá os termos do artigo 66, ela não pode ser anulada ou tornada ineficaz por eventual recurso, né, posterior, quando já tiver sido consumado o ato, tá? Então, isso também tem o objetivo de trazer uma segurança jurídica maior ao adquirente do bem. Sobre a questão da sucessão, o que é importante? A gente já teve uma decisão aqui de São Paulo falando que a venda direta de bens, ou seja, sem a observância do artigo 142, ela geraria sim a sucessão do adquirente, mas apenas com relação àquela determinada UPI. Então, naquele caso, era uma usina de cana-de-açúcar, e esta usina, o adquirente desta usina, ele então se tornou responsável pelos débitos apenas que eram desta usina e não de todo o grupo, de todos os débitos da recuperanda. Mais recentemente, a gente teve uma decisão do STJ, que vou até pegar aqui a emenda para vocês, é o RESP 1689187 do Rio de Janeiro, em que foi aprovada uma venda direta. Então, foi uma exceção aí ao artigo 142, sem sucessão, mas porque neste caso analisado era um caso totalmente excepcional, em que era a empresa era fabricante de um determinado material, produto que era muito específico, então assim, não ia ter uma gama de pessoas interessadas em comprar. Então, por isso que naquele caso, né, neste caso que eu acabei de citar, foi autorizada a venda direta sem que tivesse a sucessão, mas o STJ deixou bem claro que se trata de uma medida excepcional. A regra é que vendas diretas causem a sucessão do adquirente, tá? E ainda sobre a venda de bens, não vai dar tempo de eu falar hoje, mas na próxima a gente vai conversar sobre a questão da supressão de garantias previstas no plano, quando então há a previsão de venda de um bem que está garantido, né? Geralmente com uma garantia real. É isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de me avisar aqui.